Se você acha que já tinha visto personagens poderosos, se prepara porque o vídeo de hoje vai explodir sua mente. Eu reuni aqui pra você os seres mais absurdos de todos os animes, sem dó, sem filtro, só os mais insanos da ficção. Eu estou falando de entidades cósmicas além da compreensão, lordes demoníacos que podem destruir o universo com um estalar de dedos. E sim, até um Pokémon conseguiu um lugar nessa lista. Então se prepara para ter uma percepção de poder completamente redefinido. E fique até o final que o primeiro lugar vai te surpreender. Sem mais enrolação, embora pro top 10. E na 10ª colocação vai ficar um personagem de Bleach, o Yhwach. No universo de Bleach, onde espíritos guerreiam entre as sombras e os limites da existência, um nome ecoa como um rugido de trovão, Yhwach. O primeiro e o mais poderoso Quincy, o filho do Rei das Almas, o Imperador. Desde seu nascimento, Yhwach possui uma habilidade única e aterrorizante, a dádiva da alma. Com um simples toque, ele concedia fragmentos de sua própria essência a outros, permitindo que adquirisse poderes além da compreensão. Mas esse presente vinha com um preço, pois no final, todas as almas que recebiam esse dom pertenciam a ele. Quando chegava o momento certo, Yhwach tomava de volta tudo que ele achava que o pertencia, sua força, suas habilidades, suas próprias vidas. E foi assim que ele criou os Stanhitters, seus cavaleiros do Apocalipse. Mas mesmo esse dom era apenas um fragmento do que o Yhwach realmente era. Seu verdadeiro poder residia no The All Might, uma habilidade tão absurda que a palavra onisciência parece pequena para descrevê-la. Com ela, Yhwach não apenas via o futuro, ele o reescrevia à sua vontade. O tempo dobrava-se perante seu olhar, a casualidade se curvava aos seus pés, o destino se tornava um simples papel que ele rasgava e refazia como bem entendesse. Em questão de golpes, ele já o viu antes de serem lançados, e armadilhas já as demontou antes mesmo de serem armadas. E a morte simplesmente apagava do seu caminho. E após absorver o Rei das Almas, Yhwach ultrapassou até mesmo os limites da existência espiritual. A realidade agora era apenas mais uma peça ao seu jogo. Ele podia alterar a matéria, manipular as estruturas do universo e moldar a criação conforme sua vontade. Em 9º lugar, Kaguya Otsutsuki, Naruto. Muito antes da fundação dos vilarejos ocultos, muito antes dos ninjas moldarem o destino da humanidade, existia uma mulher cujo poder transcendia todos os limites, Kaguya Otsutsuki. Matriarca de uma linhagem divina, mãe dos lendários Hagoromo e Hamura, aquela que ousou desafiar a própria ordem do mundo. Ao consumir o fruto proibido da árvore divina, Kaguya tornou-se a primeira portadora do chakra. Com esse poder absoluto, silenciou todos os conflitos da Terra com a mera extensão de sua vontade. Mas sua força era tamanha que sua mente não resistiu. Ela se viu como algo acima de tudo e todos, como uma divindade entre os mortais. Ela era mais que uma guerreira, mais que uma mestra de artes shinobi. Ela era a própria essência do impossível. Seu olhar perfurava a alma, pois carregava tanto o Byakugan quanto o Rinne Sharingan, permitindo-lhe enxergar além das ilusões do mundo. Cada jutsu e cada técnica, cada manifestação de chakra tornava-se seu brinquedo. Kaguya possuía o domínio absoluto sobre os 5 elementos da natureza. Absorvia a energia de seus inimigos como se fosse um suspiro ao vento. Podia flutuar, teletransportar-se e viajar entre dimensões, como quem percorre um caminho já trilhado inúmeras vezes. E se tudo isso ainda não bastasse, sua crueldade se manifestava através de seu jutsu mais cruel, ossos de cinzas letais. Com um único golpe, Kaguya conjurava ossos de seu próprio corpo, e qualquer um que fosse perfurado por eles era reduzido a pó em meros segundos. Nem mesmo o Susanoo perfeito podia resistir. Em 8º lugar, Saitama, One Punch Man. Saitama é o protagonista supremo de One Punch Man, uma força imensurável em um mundo onde o poder define o destino. Mas ironicamente, seu maior desafio não vem dos inimigos que enfrenta, e sim do vazio que carrega. Ele se tornou tão poderoso que a emoção da batalha lhe foi arrancada. Não há mais tensão, não há mais dúvida, apenas o golpe e um fim instantâneo. Você conhece aquela história de que o herói começa frágil e ao longo da jornada desperta seu verdadeiro potencial? Saitama quebrou essa regra. Desde o momento em que o encontramos, ele já é a personificação do impossível. Após 3 anos de um treinamento exaustivo e aparentemente comum, ele ultrapassou qualquer barreira concebível e removeu seu próprio limitador, atingindo um nível de poder que desafia até a lógica do universo. Sua força não tem rival.
Ele pode reduzir meteoros a poeira com um único soco, viajar do Sol até a Lua em um piscar de olhos e até destruir a atmosfera de Júpiter com um simples espirro. Sua resistência beira o infinito, capaz de suportar rajadas de radiação gama. E como se não fosse o bastante, Saitama ainda desafia as leis da própria existência. Ele pode agarrar e rasgar portais interdimensionais, como se fossem meros tecidos, copiar habilidades apenas ao observá-las e ainda manipular sua estrutura em nível atômico, retrocedendo o próprio tempo. Mas talvez o aspecto mais assustador de sua natureza seja sua capacidade de crescimento ilimitado. A cada instante, ele fortalece ainda mais, quebrando barreiras que sequer imaginamos que existiam. Em sétimo lugar, a verdade de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Diante do grande mistério da existência, algo que transcende a tudo, a verdade. Ela não é um ser, não é uma entidade, ela é tudo. É o universo e suas leis, a criação e a destruição, a dor e a alegria, a totalidade da realidade e tudo o que está além dela, onisciente, onipresente e inatingível. A verdade não tem forma, não possui corpo nem espírito, nem limitações. Ela está acima da própria noção de existência dimensional. Se incontáveis universos deixassem de existir e tudo fosse reduzido a nada, a verdade ainda permaneceria. Afinal, sua existência não depende da força ou conceitos. Ela simplesmente é. Todos que ousam manipular a alquimia, todos que tentam dobrar as leis do mundo à sua vontade, se deparam com ela. Pois toda transmutação exige um preço, e no centro desse equilíbrio absoluto está a verdade. Ela dá e ela tira. É a própria essência da troca equivalente. Mas apesar de sua natureza transcendental, sua influência se limita ao universo de Fullmetal Alchemist. Sua onipotência não se estende além de suas próprias leis. E aqueles que habitam outras realidades podem não temê-la, como aqueles que conhecem seu julgamento. Afinal, não há como fugir da verdade, pois no fim, ela sempre a espera. Em sexto lugar, Arceus, Pokémon. Pode parecer estranho ver um Pokémon nessa lista, mas não se engane, eu não estou falando de um ser qualquer, e sim daquele que está no topo da existência, Arceus, o Criador. Ele não é apenas um Pokémon lendário, nem mesmo um ser extraordinário dentro do seu próprio mundo. Ele é o Deus primordial, aquele que moldou a realidade do universo Pokémon. Cada criatura, cada dimensão, cada estrela no firmamento. Seu poder não pode ser medido pela mesma escala que usamos para os demais. Ele não apenas governa a força da natureza, ele as criou. A primeira de suas habilidades divinas é a capacidade de assumir qualquer tipo Pokémon, tornando-se imune à fraqueza e capaz de empunhar qualquer poder. Nenhum elemento está além de seu alcance, nenhuma habilidade é proibida a ele. E essa é apenas a superfície do que ele pode fazer. Arceus transcende. Ele pode abrir portais entre dimensões, erguer barreiras impenetráveis, escrever as leis da natureza como um poeta que molda seus versos. Sua essência reverbera a cada parte do universo, e seu poder ultrapassa o de qualquer outra criatura já vista. Em quinto lugar, Zeno, Dragon Ball Super. Olha bem para essa criatura, é bem fofinha, né? Seu rosto exibe uma pureza de uma criança, seu olhar transborda a inocência. Mas não se deixe enganar, Zeno é a entidade suprema e o governante absoluto de toda a existência de Dragon Ball. Dentro do universo de Dragon Ball Super, não há ser que esteja acima dele. Seu poder transcende a compreensão, superando até mesmo os guerreiros mais poderosos e os deuses mais temidos. Ele não apenas comanda o universo, ele os define, os molda e, quando bem entender, os apaga como um simples gesto. Não há esforço, não há batalha, apenas o fim. Foi assim que, quando Zamasu, já imortal, graças às super esferas do dragão, eliminou até os deuses. Para qualquer outro, ele seria um inimigo impossível de derrotar. Mas para Zeno, foi como apagar um rabisco de uma folha em branco. Com um simples desejo, uma linha temporal inteira deixou de existir, como se não tivesse acontecido. E não é só isso, Zeno não apenas destrói, ele cria. Se quiser, pode trazer à existência novas realidades, forjar universos do nada, brincar com o tecido do tempo e do espaço, como se fosse apenas um jogo. E sua supremacia vai além do tempo. Ele governa o multiverso há milhões de anos e jamais demonstrou qualquer sinal de fraqueza. Mas apesar de todo esse poder, há um grande mistério em torno dele. Zeno nunca precisou lutar, nunca precisou erguer um punho, lançar um golpe ou testar seus limites. E talvez seja justamente isso que o torna tão assustador. Pois quando alguém pede para apagar a realidade com um mero pensamento, qual a necessidade de batalhar? Em quarto lugar, Kami Tenshin, de Tenshin Muyou.
Onipresente, onipotente, onisciente. Omniversal. Kami Tenchi não é apenas uma entidade de poder absoluto. Ele está além da própria compreensão humana. Ele se manifesta na forma de um ser monódico, coberto por uma luz, mas essa é apenas uma ilusão, um reflexo pálido daquilo que realmente é. Nossa mente limitada não pode sequer começar a conceber sua verdadeira natureza. Enquanto seres como Zeno brincam com planetas como se fossem meras bolinhas de gude, a simples presença de Kami Tenchi foi o suficiente para colidir mais de 20 hiperdimensões, colocando toda a existência à beira do colapso. Ele não precisava levantar um dedo, não precisava erguer a voz. O próprio conceito de realidade se curva diante dele. Seu poder não conhece barreiras. Ele molda dimensões, redesenha a realidade como se fosse uma tela em branco. Dobra o tempo e o espaço ao seu bel prazer. Abre portais para reinos além da nossa imaginação. Isso é apenas o começo. Para ele não há limites, não há regras. E ainda assim, Kami Tenchi não é seu verdadeiro nome. Na verdade, ele sequer possui um. Esse título foi criado pelos próprios fãs, pois tentar definir algo tão imensurável seria como capturar o infinito em uma palavra. Mas o que torna essa entidade ainda mais fascinante é que ela não é boa e nem má. Ela não julga e não interfere, apenas é. Tudo e todos existem sob sua presença, como se fossem meros fragmentos dentro de um sonho que ele jamais precisou despertar. E em terceiro lugar, Madaka Kurokami, de Madaka Box. Desde o momento em que nasceu, Madaka Kurokami já estava destinada à grandeza. Rica, influente, inteligência, além de imaginável, ela era um prodígio incomparável. Como presidente do conselho estudantil da Academia Hakoniwa, sua simples presença dominava todos ao seu redor, mas o que realmente o tornava invencível era o fim. Com essa habilidade, Madaka podia copiar qualquer técnica, qualquer poder, qualquer dom. Bastava vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, e ele se tornava dela. Mas ao contrário dos meros imitadores, Madaka não só copia, ela aprimora. Não há limitações, falhas ou restrições. Tudo o que absorve, ela domina com perfeição absoluta. E enquanto falamos de poderes, não estamos falando de algo trivial. Entre suas aquisições, estão habilidades que transcendem a lógica, que desafia o conceito de realidade. Ela copiou Najimi Ajimu, que possui mais de 12 quadrilhões de habilidades. Ela tomou para si os dons de Kumagawa, incluindo o All-Fiction, que pode negar leis fundamentais da existência, apagar conceitos como o tempo e até mesmo rejeitar a própria morte. Ela não apenas derrota seus inimigos, ela os reescreve. Por mais impossível que pareça, Madaka não apenas copia habilidades divinas, mas também se torna imune a elas. Nada do que ela copia pode ser roubado ou desativado. E como se isso não bastasse, seu poder não se limita ao humano. Ela já enfrentou e derrotou uma entidade que invadia obras ficcionais. Diante dela, nenhum destino está selado, pois Madaka Kurokami não é apenas uma guerreira, nem uma simples protagonista, ela é o roteiro em si. Em segundo lugar, Madoka Kanami, de Puella Mágica Madoka. Era apenas uma garotinha comum, uma estudante cheia de sonhos, com um futuro ainda incerto, mas tudo mudou quando Madoka Kanami despertou para o seu verdadeiro papel no universo. Movido por sua compaixão, ela abandonou sua humanidade para se tornar algo maior, uma guardiã do cosmos, uma entidade que transcendia sua própria existência, guiada pela luz e pela esperança, mas carregando o peso de um destino cruel. Com sua Soulgen, Madoka já possuía poderes imensuráveis. Sua magia poderia atingir seres físicos, espirituais e entidades abstratas. Seu arco disparava projéteis que dissolviam ameaças em uma escala cósmica. Mas seu verdadeiro potencial ia além dos meros ataques ou defesas. Em uma das linhas do tempo, sua alma foi corrompida e se tornou a personificação de todas as maldições. Seu poder cresceu infinitamente, espalhando desespero pelo próprio tecido da realidade, até que o universo inteiro foi destruído. Mas essa não foi sua história final. O destino de Madoka foi selado em algo ainda mais grandioso. Ela se tornou a própria lei dos ciclos, um conceito, uma forma fundamental da existência. Uma entidade abstrata que transcendia tempo, espaço e casualidade. Ela via tudo, todas as possibilidades, todos os futuros, todas as realidades e com um simples gesto, ela pode alterá-los. Foi assim que o próprio universo se moldou ao seu querer. E é por isso que, independentemente do que aconteça, Madoka sempre será a esperança que ressoa em toda a eternidade. Em primeiro lugar, Fetherine Auguste Aurora,
Na vastidão do cósmico de Umineko, muito além das dimensões superiores, além dos planos espirituais e até mesmo acima da margem do multiverso, existe um domínio inacessível aos meros mortais, o reino das bruxas. Mas mesmo dentro desse espaço transcendental, há hierarquias, níveis de existência onde apenas os mais poderosos podem se aventurar. As Voyage Witches, como Ben Castel, são capazes de cruzar os metamundos, alcançando o mar de fragmentos, o próprio Horizon Infinite Vessel. Esse oceano cósmico é o berço de toda a história, ao ponto de onde todas as realidades convergem, permitindo que tais bruxas atravessem livremente as dimensões dos fragmentos e manipulem qualquer obra ficcional à vontade. Mas mesmo assim não é o ápice da existência. Existe uma única bruxa que foi além, aquelas que desafiou as barreiras da criação e ultrapassou os limites do próprio infinito, a Ferterine Augustus Aurora. Ela não é apenas uma bruxa, mas a arquitetura viva de Umineko, a roteirista suprema, um tecelã de histórias que traçou cada linha de sua própria realidade. Sua cidade dos livros é um monumento ao infinito, e cada volume guardado ali conta universos inteiros. Para se ter a noção da magnitude de seu poder, todo Umineko não passa de um único livro entre incontáveis outros, todos escritos por suas próprias mãos. Mas Ferterine queria mais. A sede por controle e conhecimento a levou a desafiar o último véu, a última barreira entre o Criador e a criação. Ela ousou tocar o plano proibido, o domínio de The Creator, uma entidade tão além da concepção que sua mera presença dissolve toda a ficção em um vazio incompreensível. Nem mesmo Ferterine conseguiu conceituar aquilo que viu, e naquele instante percebeu o horror da verdade absoluta. Ela não era a autora da sua própria história, era apenas um personagem, um fragmento, uma marionete em um roteiro traçado por outros. Mas Ferterine Augustus Aurora não aceitava ser um mero conceito em uma história maior. Com o poder recém-adquirido, ela tomou sua caneta e reescreveu seu próprio destino. Compreendeu o vetor da realidade sobre a ficção e blindou sua criação contra qualquer interferência. Nem mesmo The Creator poderia mais tocá-lo. A partir desse momento, Umineko tornou-se uma obra definitiva. Uma história onde a única vontade soberana era a dela. Eu sei que faltou vários personagens a serem citados aqui, mas para isso eu tenho você. Comente aí embaixo um personagem que você acha que deveria ter entrado nessa lista. Quem sabe eu não faça uma parte 2. E se curtiu, deixe seu like e se inscreva no canal, que isso só me motiva a trazer mais vídeos pra cá. Eu tô indo nessa. Tchau!